Olá, falaremos agora da família Meliaceae. Esta família é uma Eudicotyledônea da ordem Sapindaris. Possui uma distribuição pantropical e subtropical, com 50 gêneros e 600 espécies. No Brasil, temos 11 gêneros e 102 espécies, destas 72 ocorrem na Amazônia, seguido de Mata Atlântica, Cerrado, mas ocorrendo também em outros biomas. Duas espécies de madeira de excelente qualidade, nós podemos citar o mogno, que é uma espécie que ocorre na região norte e nordeste do nosso país, e o cedro rosa, que é uma espécie que ocorre praticamente no Brasil inteiro. Esta família tem representantes importantes no subbosque, principalmente de florestas estacionais, as espécies conhecidas como triquilha e marinheiros. É uma família arbórea, né? No máximo alguns arbustos, de folhas compostas, né? Então aqui nós temos uma gema e uma divisão em folhas compostas, nesse caso aqui uma composta pinnada, aparentemente do tipo ímpar-pinnada. Então, folhas compostas e alternas é o padrão mais comum, sem estípulas. Suas flores são pouco vistosas pelo tamanho, né? Não são flores muito robustas, mas podem aí ter até um colorido diferenciado, aí como a Santa Barba ou Cinamomo, uma espécie arbórea bastante utilizada na arborização. É uma espécie que não é nativa, ela é exótica, a gente diz, e invasora em alguns locais, né? Em locais, por exemplo, como o norte do estado do Paraná, ela já tem um caráter invasor. Conhecida então como Santa Bárbara ou Cinamomo, ela tem essa flor, né, que não é muito grande, que tem os dois sexos, tá? No caso, então, ela é bissexuada, diferente da maioria que é unissexuada, ela é bissexuada, de simetria radial, que a gente consegue fazer mais de um plano de divisão passando no centro da flor, de clamídia, então a gente consegue ver aqui no botão floral as sépalas que são pequenininhas e não dá para observar na flor aberta, mas elas estão aqui, as sépalas e as pétalas. Então, de clamídia, né? E geralmente a corola pode ser diale, como é o caso aqui, com as pétalas livres entre si, ou até mesmo, em alguns casos, com as pétalas fundidas, gamo. Suas anteras são rimosas, ou seja, abertura longitudinal. Então, a gente vê aqui uma antera com duas tecas e, aparentemente, aqui a abertura é uma fenda no sentido longitudinal. Os estames podem ser isostêmone, né, quando o mesmo número de estames é igual ao número de pétalas, ou diplostêmones, como é o caso desta flor, né, 5 pétalas e 10 estames. Eles podem estar livres entre si, mas comumente eles são fundidos, né, eles são unidos entre si. Raramente eles são livres, eles são unidos. Aqui de novo na flor da Santa Bárbara, nesse corte a gente consegue observar sépalas, pétalas e claramente esses estames fundidos, né? Então aqui foi cortado para que se mostrasse o interior da flor. Então aqui um ovário súpero, claramente súpero, e aqui pelo corte, né, do fruto a gente consegue observar então uma placentação do tipo axial, né? Pois as sementes aqui, no caso do fruto, ela se dispõe entre as divisões do ovário, no caso aqui, que é um fruto. Os tipos de frutos são variados, né? Nós temos drupas, bagas, e menos frequentemente, né, o tipo de fruto de cápsula, que é um fruto seco, mas geralmente nessas espécies de frutos secos, nós temos aí uma semente alada. Então a gente observa aqui no caso do cedro rosa, a parte fértil do embriãozinho está aqui, e toda essa estrutura aqui é uma estrutura membranácea, né, que lembra uma asa aí e que facilita então a dispersão desta semente pelo vento. Então uma semente do tipo alada. E aqui, no outro caso, um outro tipo de fruto já carnoso, a canjarana. Então é uma família de espécies arbóreas, não tem muitas espécies, mas nós temos espécies de grande ocorrência nas nossas florestas, principalmente em floresta estacional, mas também em ombrófila mista, e no caso da canjarana e o cedro, são duas espécies da família que ocorrem por todo o Brasil. Então aqui nós temos a cabralha canjerana, cabralha em homenagem a Pedro Álvares Cabral, e o canjerana é em referência
ao tipo de fruto, né? E é um nome indígena. Essa espécie, então, ela tem uma folha composta pinnada bastante grande, né? Com muitos folíolos. Aqui, então, paripinada. E essa espécie, ela a gente tem o que nós chamamos de folíolo assimétrico. Então, a simetria ela pode ser utilizada para flor, para folha e até mesmo para o folíolo. A partir a partir da nervura principal, observando os lados da folha, a gente vê que não é igual, né? Então aqui a base, ela parece que falta um pedaço, mas ela é assim mesmo, né? Então é um folíolo assimétrico, ou se a gente quiser, pode se referir exclusivamente para a base, né? Que é a parte aqui em que o folíolo se insere na raque, então base assimétrica. Outra característica também são esses buraquinhos, aqui são essas cavidades, que são as chamadas domácea. Canjarana e cedro, como eu disse, são espécies que ocorrem no Brasil inteiro, tem uma distribuição bem grande, né? Elas são um pouco parecidas pelas essas folhas pinnadas, bem compridas, mas o cedro tem um caule bastante fissurado, bem típico. E quando você consegue observar os folíolos um pouco mais detalhe, ele tem um aspecto meio ferrugíneo por causa de tricomas na sua face inferior. Então aqui, na verdade, nós temos um pedaço, né, de uma folha composta do cedro, né? Ela é um pouco maior. Aqui, então, a gente consegue ver, né, uma folha composta bastante comprida, né, devido à grande quantidade de folíolos. Então essas duas espécies, o cedro e a canjarana, são as mais comuns, mas nós temos algumas espécies aí chamadas de marinheiro, do gênero Guaria, que ocorre mais em locais de floresta estacional, mas também pode ocorrer aí em outras formações. Esta espécie, esse gênero, na verdade, Guaria, ela tem um folíolo que pode ser atrofiado ou se desenvolver, né? Uma gema atrofiada que pode se desenvolver num folíolo. Então aqui novamente nós vemos uma flor, né, com os seus estames aí todos fundidos. Então essa característica Gamos-temone é bem comum nesta família. Temos também um outro gênero chamado de triquilha. De modo geral são as espécies chamadas de quatiguá. É um gênero também com algumas espécies e que ocorrem principalmente em estacional, mas também em outros tipos de formações. É uma família, como eu falei, de folhas compostas, e nesse caso, nessa espécie em específico, né, o pau-machado ou triquilha clausene, ela é trifoliada. E como última espécie, uma outra espécie do gênero triquilha, que é a triquilha elegans, o pau-ervilha, que é uma das mais comuns e ocorre em vários tipos de formações florestais. Então a família Meliaceae não é uma família muito grande, mas é uma família praticamente arbórea e com espécies de ampla ocorrência no Brasil. Por enquanto, é isso.